olhando para trás. O Prota pensa que aquilo era uma merda. Enquanto o lobo atacava, o Prota tenta se defender. Mas não dá muito certo e o Daeon é jogado longe. Sem pausa, o lobo continua indo atrás do Prota. E o guia comemora e torce para o lobo, dizendo que era isso que ele esteve esperando. Enquanto o Prota tenta se levantar, o guia manda o lobo matar logo o Daeon. Ele ri da situação, e o Prota é abocanhado pelo lobo. Observando de longe, o guia continua comemorando. O lobo parece se assustar com algo. E o guia pergunta o que aconteceu. Então vemos que os dentes do lobo se quebraram por causa da armadura improvisada do Prota. O Daeon, então, se afasta e vê Lobo cuspindo sangue e pedaços dos seus dentes. O Prota, observando a sua armadura de ossos, diz que ela realmente funcionou. Se lembrando de quando enfrentou um javali, diz que eles são os mais fortes do primeiro nível da dungeon, e que não teria como os lobos perfurarem uma armadura feita com o osso do crânio de um javali. Segurando a barriga, diz que mesmo assim tomou um pouco de dano. Vendo os status da habilidade, ele pensa que tem que se acalmar, e tirando uma bola de terra do inventário, diz que os 8 segundos da habilidade são mais que o suficiente. Então ele se prepara para jogar a bola de terra no lobo. Lobo esse que já esteve em dias melhores e o Prota ainda manda ele morrer. Então vemos o resultado, uma explosão enorme. Enquanto o Prota usa suas habilidades e armas, o guia, que olha de longe, pensa que aquilo é uma crueldade. Depois de vermos o que o Prota fez com o lobinho, o guia, chamando o Daeon de psicopata, pergunta se ele já terminou. Emburrado, pensa que o Prota não vai morrer tão cedo. Então nos é contado que o plano do Daeon era usar os buracos para atacar os lobos que se separassem do grupo, e que os lobos que sobrevivessem iriam ficar em alerta próximos aos buracos só esperando. Mas o Prota iria usar o Pokyu para os observar e passar as informações enquanto ele ficava treinando na sua base, esperando os lobos abaixarem a guarda. Então, por usar essa tática várias vezes, começou a subir de nível e aperfeiçoar sua tática. Até que nem os lobos podiam mais com o Daeon. Enquanto o Prota mata na bolada mais um lobo, o coelho parece estar bem estressado. Fervendo de ódio, o coelho diz que queria matar logo o Prota. Mas ele era o pior tipo de pessoa, um covarde paciente que atacava somente 2 ou 3 lobos por vez. Não adianta, coelho. Não dá para vencer um homem paciente. Olhando para o que um dia foi sua armadura, o Prota diz que ela quebrou rápido lutando só com 3 lobos, e que a segurança sempre vem em primeiro lugar. Jogando os pedaços fora, diz que não dá para continuar usando e que talvez deva fazer outra. Meio desconfiado, o Daeon pergunta do porquê estar tão calmo naquele dia. Olhando em volta, comenta que tem certeza que não matou todos os lobos. Ele vê o coelho com uma cara de quem chupou limão e pergunta o que aconteceu. O coelho se recusa a falar, mas o Prota pensa que isso quer dizer que ele realmente matou todos os lobos. Enquanto o Daeon comemora, o coelho voa para longe dizendo que ele não deveria comemorar tanto por ter matado os lobos de uma forma tão covarde. O Prota, gritando para o guia, pede para que se o coelho estivesse indo ver os outros jogadores, dizer onde eles estão. O guia pergunta se o Prota acha que ele é doido de fazer isso e o manda procurar sozinho. Se sentindo orgulhoso, o Prota fala que o primeiro passo foi um sucesso e agora era a hora de continuar. Ele conta que no dia anterior ouviu que para sair daquele nível ele precisará derrotar o chefe do nível, mas não pode fazer isso sozinho. O Prota diz que o que ele pode fazer é encontrar os outros jogadores e se juntar a eles, e que ele está na floresta da área inicial. Ele fala que faz 10 dias que a dungeon resetou e que os novos jogadores devem chegar ali em breve, e espera que eles já não tenham passado por ele, pois seria problemático se eles estivessem muito longe. Um pouco longe de onde o Prota está, vemos uma pequena aglomeração, alguns humanos enfrentando lobos. Eles reclamam que tem muitos deles. Um gordinho reclamando do homem de machado, que parece ser o líder, pergunta o que eles vão fazer e diz que foi ele que trouxe todo mundo para aquele lugar. O guia, de cabeça baixa, olhando para as pessoas, diz que aquele tipo de tensão era sim o normal, e que a dungeon precisava mais daquele tipo de coisa. Enquanto os lobos atacam, o guia comemora e manda os lobos matarem todos. Rindo de forma maléfica, diz que eles precisam acabar com todos antes que algum deles encontrasse o Prota. Então um dos lobos é atacado. O guia, vendo o carinha do machado, diz que era esperado que nem todos fossem realmente fracos, e que aquele cara parecia estar escondendo uma habilidade para emergências. A habilidade Lâmina de Vento.
que causa mais dano com base no quão forte você balançar a arma. Espera, não é assim que funciona qualquer lâmina? Acho que o cara foi escamado. Vendo o carinha acertando os aliados, o guia conta que aquela habilidade não distingue amigos ou inimigos. Os outros jogadores mandam o cara parar ou vai acabar matando todos. Mandando eles calarem a boca, o cara diz que se continuar assim, todos já iriam morrer e que só os fortes devem sobreviver. O coelho, rindo e flutuando, diz que a dungeon é assim e que os monstros mais cruéis são os próprios humanos. O coelho manda todos morrerem, pois assim o prota não vai encontrar ninguém. Então vemos o prota perguntando se deveria ir para um lugar mais alto.